Olá pessoal, muito bem-vindo à nossa aula de hoje, que vai tratar sobre frações, mais especificamente sobre comparação de frações. Essa aula aqui é dedicada aí à minha turminha do sexto ano, do colégio que eu dou aula, também ao sexto ano de todos os colégios aqui do Japão, do Brasil e de vários países do mundo aí que está interagindo com esse canal. Para quem não me conhece, meu nome é Ademar Oshiro, sou professor de matemática e física, engenheiro civil e pedagogo aqui no Japão. E além das aulas que eu dou, também produzo vídeos aqui nesse canal e aproveito para convidar aí a quem ainda não se inscreveu, se inscreve aí, dá aquela força e para que atenda aí um maior número de alunos. Beleza? Vamos então à nossa aula de hoje. Vamos lá. Bom, pessoal, então, para a gente começar o estudo de comparação de frações, é preciso a gente rever alguns critérios fundamentais, tá? Primeiro, vamos falar sobre frações equivalentes. O que seria fração equivalente? Bom, então vamos lá. Vamos supor aqui 3 barras de chocolate, ok? Você está comendo uma barra, teu amigo uma segunda barra e a tua amiga uma terceira barra. Vamos pensar assim. Se você pegar a tua barra, dividir em duas partes iguais e comer essa parte rosa, tá? Vamos considerar essa parte rosa como a parte que você vai comer. Se pegar uma parte das duas que você dividiu, você está comendo a metade da barra, por isso que chama-se meio, ok? Teu amigo vai comer 2/4, ou seja, ele dividiu a barra dele em 4 pedaços, 4 partes iguais e vai comer 2 partes, essas 2 partes rosas aqui. Percebe que na prática ele comeu a mesma quantidade que você? E a tua amiga vai dividir essa mesma barra, do mesmo tamanho, em 16 partes iguais. Tá? Então veja que tem 16 partes e vai comer 8 pedaços. Observe que tem 2, 4, 6, 8 pedacinhos dos 16 que ela dividiu. E olha que também é a mesma quantidade. Então você percebeu que meio, 2/4 e 8/16 representam na prática a mesma quantidade, que seria metade nesse caso aqui? Então, a esse tipo de fração chamamos de frações equivalentes. Ou seja, embora o numerador e o denominador sejam compostas por números distintos, diferentes, ela representa a mesma quantidade. A isso chamamos, então, de fração equivalente. Agora, observe uma coisa. Por exemplo, meio passou para 2/4. Matematicamente falando, o que representa isso aqui? Representa, olha só, eu multipliquei o numerador aqui por 2 e o denominador também por 2. 1 vezes 2 deu 2, 2 vezes 2 deu 4. Ah, então eu descobri uma coisa, quer dizer que se eu pegar uma determinada fração e multiplicar o numerador e o denominador, ambos pelo mesmo número, eu vou criar uma fração equivalente. Exatamente isso. Por exemplo, olha só, quando eu transformei o meio em 8/16avos, o que eu fiz? Eu multipliquei o numerador por 8 e o denominador por 8 também. Olha só, 1 vezes 8 deu 8 e 2 vezes 8 deu 16. E isso aí eu poderia usar infinitos números, podia multiplicar por 3, por 4, por 5, enfim, por qualquer número. Desde que você multiplique ambos os termos pelo mesmo número, você vai sempre achar uma fração equivalente. Beleza? Até aí? Tá, agora vamos partir para uma outra definição. Vamos lá. Agora realmente a gente vai começar a entender o tamanho de uma fração em relação à outra. Vamos lá. Bom, agora nós vamos começar a fazer realmente comparação de frações. Primeiro caso, sempre pensando na barra de chocolate, tá? Então vamos considerar aqui, ó, eu tenho 3 barras de chocolate, todas as 3 barras estão divididas em partes iguais, nesse caso aqui, em 5 partes iguais. Então, aqui eu comi 1/5 mais 1/5, ou seja, eu comi 2/5 dessa barra de chocolate, ok? Nesse caso aqui, ó, 1/5 mais 1/5 mais 1/5. Então, eu comi 3/5. E por último aqui, 4/5. Ok até aqui? Então, nesse caso aqui, os 3 denominadores são iguais, iguais a 5. Agora, qual foi o pedaço maior que eu comi? Foi 4/5. Qual foi o menor? Foi o 2/5. Ou seja, então, vamos estabelecer uma regra aqui, ó. Quando os denominadores forem iguais, então a maior fração será a de maior numerador. Então, quando os denominadores forem iguais, a maior fração será a de maior numerador. Ok, gente? Então, por exemplo,
eu tenho lá 3 sextos e 5 sextos. O maior será 5 sextos. Por quê? Ambos os denominadores são iguais e você vai escolher sempre o numerador maior. Beleza? Tá aí? Tudo bem? Bom, agora vamos pensar o seguinte: e se os denominadores forem diferentes e os numeradores são iguais? Então, nesse caso aqui, olha só o exemplo de baixo. Eu peguei uma barra de chocolate, dividi em 3 partes. Peguei uma outra barra de mesmo tamanho e dividi em 6 partes iguais. Então, observe, eu comi 1/3 de um e 1/6 do outro. Qual que é o pedaço maior? É lógico que é 1/3. E o de baixo, que 1/6, é menor. Por quê? Porque eu dividi em maior quantidade. Tá? Então, esse conceito é bem fácil de definir. Então, nesse caso aqui, olha, posso dizer que 1/3 é maior do que 1/6. Então, eu posso estabelecer a seguinte regra. Quando os numeradores forem iguais, a fração que tem o menor numerador será a maior fração. Entenderam, pessoal? Então, fechando aqui essa definição. Quando os denominadores forem iguais, que foi o primeiro caso, a maior fração será o de maior denominador. No caso de baixo aqui, caso contrário, se os numeradores forem iguais, a fração maior será aquela que tem o menor denominador. Sempre pensa aqui no chocolate ou numa pizza e você não vai errar nunca. Beleza? Agora sim, agora nós vamos ver o terceiro e último caso. E quando os denominadores forem diferentes, como é que eu vou comparar a fração, qual que é a maior, qual que é a menor fração, e que vai resolver também o nosso exercício proposto. Beleza? Então vamos lá para o terceiro e último caso. Bom, então vamos agora para o terceiro e último caso, que seria no caso dos denominadores diferentes. Então, por exemplo, vamos pegar um caso simples aqui. 2/4 e 3/8. Bom, você olhando assim, fica meio confuso. Qual que é maior, qual que é menor? Você lembra nos casos anteriores? Eu disse, se o denominador for igual ao outro denominador, quem é o maior? O maior será o numerador. Mas nesse caso aqui, observe que eu não tenho os denominadores iguais. Mas você percebeu que, no primeiro caso, se eu multiplicar o 4 aqui por 2, vai ficar igual a 8 da segunda fração? Mas eu não posso simplesmente multiplicar o de baixo só por 2, tem que multiplicar também o numerador. Então, se eu multiplicar em cima por 2, embaixo também por 2, o que vai virar essa fração? 2 vezes 2 vai dar 4, 4 vezes 2 dá 8. Opa, então eu tenho 4/8, agora dá para comparar com 3/8. Ora, se os denominadores são iguais, a maior fração será o de maior numerador. Então, 4/8 é maior do que 3/8. Lembrando, gente, essa simbologia aqui, eu sempre digo brincando aí para o pessoal, a boca maior, que seria esse lado, sempre vai ficar voltada para a maior fração. A ponta menor, que é essa ponta aqui, sempre direcionada para a menor fração. Então, no caso aqui, eu posso ler 4/8 é maior do que 3/8, e se eu ler da direita para a esquerda, eu posso dizer que 3/8 é menor do que 4. Beleza? Então, esse é o primeiro caso. Vamos pegar um outro caso, por exemplo, 5/6 e 4/5. Essa é mais confusa, né? Porque no primeiro caso, bastava eu multiplicar por um número aqui a primeira fração e deu certo. Mas aqui não tem jeito, não tem um número que se eu multiplicar por 6 vai dar 5, ou algum outro número que eu multiplicar por 5 vai dar 6. Nesse caso aqui, gente, tem um pequeno truque, que é o seguinte: quando acontecer de duas frações serem denominadores totalmente diferentes, que não é múltiplo um do outro, você vai fazer o seguinte: pega a primeira fração e multiplica pelo denominador do outro aqui, que no caso seria 5 e 5. Tá? Eu peguei esse denominador. E a segunda fração, eu pego o denominador da primeira fração e multiplico. Vocês já vão ver o resultado que vai dar. Olha só. A primeira fração não ficou 25 sobre quanto? 6 vezes 5 dá 30. A segunda fração ficou 4 vezes 6 deu 24. E o denominador 5 vezes 6 deu 30. Opa! Então quer dizer que eu consegui chegar no mesmo denominador? O que vai prevalecer? A maior fração será a fração que tiver o maior numerador.
desde que os denominadores sejam iguais, que no caso é 30, não é isso? Então eu posso cravar que a fração 25 sobre 30 é maior do que 24 sobre 30. Lembrando sempre, tá? 25 sobre 30 é uma fração equivalente de 5 sextos, ou seja, mesmo eu tendo alterado o valor, eu alterei de uma maneira uniforme, ou seja, de uma maneira linear, ou seja, eu multipliquei ambos os termos por um único número, que no caso aqui foi 5 e no caso aqui. Beleza, gente? Entendido? Tá, eu vou fazer aqui um pequeno exercício aqui, praticando essas duas teorias que a gente acabou de aprender. Vamos fazer rapidinho aqui um exercício intermediário antes da gente fazer o nosso exercício principal, beleza? Então vamos lá. Bem, observem aqui, ó, eu tenho essa relação de frações aqui. Coloque em ordem crescente as frações. 3 oitavos, 5 16avos, 3 quartos, meio e 9 16avos. Bom, esse aqui está relativamente fácil, sabe por quê? Observe aqui, ó, o maior denominador aqui é o 16, correto? Mas você percebeu que tanto 2, como 4, como 8, todos são múltiplos de 16 aqui, tá certo? Então, como é que eu transformo o 3 oitavos com o denominador 16? Não basta multiplicar o denominador por 2 e o numerador também por 2, ou seja, se eu multiplicar aqui por 2 e aqui por 2, essa fração será equivalente a 6 16avos. Então, eu já transformei isso aqui numa fração com o mesmo denominador que eu quero, que é o 16 aqui, ok? Bom, a segunda fração é 5 sobre 5 16avos. Já está na forma 16, beleza, então vou deixar ela do jeito que está aqui. Agora, o 3 quartos, olha só, 3 quartos, para eu transformar o 3 quartos na forma de uma fração com o denominador 16, o que basta eu fazer? Basta multiplicar aqui embaixo por 4 e aqui, sim, naturalmente, também por 4. Isso vai se tornar, então, 3 vezes 4 dá 12, 12 sobre 16. Então, o 3 quartos é equivalente a 12 16avos. E o meio aqui? Então, agora a próxima fração seria o meio. O meio, para eu transformar na forma de denominador 16, basta multiplicar por 8 aqui, não é isso? 2 vezes 8 dá 16. Só que aqui em cima também por 8, então aqui vai ficar 8 16avos. Bom, gente, vocês percebem que agora eu transformei todos no mesmo denominador, então o 3 oitavos virou 6 16avos. Eu vou colocar aqui na ordem que está aqui colocado, tá? Depois a gente coloca realmente na ordem crescente. O 5 16 já estava, o 3 quartos virou 12 16avos, o meio virou 8 16avos, e o último já era 9 16avos, também já estava na forma de 16. Bom, gente, olha só, agora sim, desde que você já tem todos os denominadores iguais, a menor fração, como eu quero a ordem crescente, então tem que partir do menor para o maior. Menor será o de menor denominador, então 5 16avos. Então, olha só, 5 16avos é menor do que quem? Qual o próximo? 6 16avos, que por sua vez é menor do que quem? Quem é o próximo? 8 16avos, que é menor do que 9 16avos. E por último, que é menor do que 12 16avos. Então, eu coloquei na ordem crescente. Então, o menor é 5 16, 6 16, 8 16, 9 16. Então, só que, cuidado, eu estou falando essa resposta na forma já com os denominadores alterados. Se eu for colocar uma resposta correta, então eu tenho que pegar aqui com esses valores colocados aqui no enunciado. Então, qual que é o menor? 5,16. Quem é 5,16? 5,16 já estava aqui, então eu vou colocar 5,16avos, que é menor do que 6,16, originalmente quem era? 6,16avos é o 3 oitavos, então coloque aqui 3 oitavos menor do que 8 16avos. 8 16avos foi originado de quem? De meio. Então, menor do que meio, que por sua vez é menor do que 9 16. 9 16 já estava aqui, então só copiar 9 16avos, que é menor do que 12 16avos. De onde surgiu 12 16avos? Surgiu do 3 quartos, então menor do que 3 quartos. Então, essa seria a resposta correta aí dessa questão aqui, ok? Então, coloque sempre na forma original, mas para você chegar nessa conclusão,
você teve que transformar todos no mesmo denominador. Beleza? Bom, se vocês entenderam até aqui, agora sim, agora estamos prontos para resolver a nossa questão de hoje. Vamos lá então. Muito bem, agora nós vamos fazer a nossa questão, a questão proposta desse vídeo, que é essa questão aqui, olha só. 3 candidatos concorreram à eleição para representantes de turma do 6º ano. Ana, que eu vou chamar de A, Bruno de B e Clara C. Ana obteve 7/20 dos votos, Clara obteve 2/5 dos votos e Bruno 1/4 dos votos. A ordem dos candidatos mais votados foi... Bom, aqui nós vamos ter que escolher. Então, primeiro, nós vamos ter que descobrir qual fração é maior do que os demais. Então, vamos lá, ó. Eu vou colocar aqui a Ana, 7/20. O Bruno teve 1/4. Vamos colocar em ordem alfabética aqui para facilitar. Teve 1/4, então. E a Clara teve 2/5. Então, vocês observem que eu tenho 3 frações com 3 denominadores diferentes. Nesse caso aqui, vocês perceberam que o 20 é o maior denominador. Mas perceberam que eu consigo transformar o 4 em 20 e o 5 também no denominador 20, tá certo? Então, olha só, o 7/20 eu vou deixar quieto aqui. Sempre lembrando que aqui é a Ana, 1/4 é o Bruno e a Clara que teve 2/5, tá? Sempre lembrando assim. Então, vamos lá, olha só. 7/20 já está na fração maior, eu vou deixar ela quieta. Agora, 1/4, eu consigo transformar o denominador 20. Por quanto eu tenho que multiplicar o 4 para que ele se torne 20? Eu tenho que multiplicar por 5, mas naturalmente aqui em cima também por 5, certo? Então, 5 vezes 1 vai dar 5, 4 vezes 5 dá 20. Então, o 1/4 transformou-se numa fração equivalente a 5/20. Então, eu dizer 1/4 ou 5/20 é a mesma coisa. Vamos fazer a mesmíssima coisa para o 2/5. Bom, o 2/5, para eu transformar num denominador 20, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar aqui por 4, não é isso? Ó? 5 vezes 4 dá 20. Se eu multipliquei embaixo por 4, aqui em cima também tem que ser por 4. 2 vezes 4 vai dar 8. Então, 8/20 equivale a 2/5. Ok? Então, a Clara obteve 8/20, o Bruno 5/20 e Ana 7/20. Agora é só comparar, gente. Na ordem aqui, ó. Ana teve 7/20. Então, o Bruno teve 1/4, que equivale a 5/20. Então, 5/20. E a Clara obteve 8/20. Bom, ele quer a ordem dos candidatos mais votados. Então, quem foi mais votado aqui? Foi a Clara, que é 8/20. Então, vamos colocar aqui a ordem decrescente agora, né? Porque a Clara, 8/20, que é maior do que quem? Qual o próximo? 7/20. E por último ficou o Bruno com 5/20. Então, pela ordem aqui, então 8/20 equivale a Clara, né? Então, a Clara, a Ana e o Bruno. Então, Clara, Ana, Bruno. E aqui vou ver quem é Clara, Ana, Bruno. É a alternativa D de dado. Ok, gente? Tudo bem? Entenderam? Tá? Então é o seguinte, para o pessoal aí que por acaso estiver com alguma dúvida, não deixe de escrever aí nos comentários do vídeo, ou pode mandar inbox nos links que eu deixo aqui na descrição, beleza? Bom, em breve eu vou estar fazendo mais vídeos aí sobre esse assunto aqui, ok? Por hoje é só, eu deixo um grande abraço aí a todos, espero encontrar vocês aí na próxima aula, fiquem com Deus e até lá, gente!